acessando a tela, e não há condições de eu acessar com voz, espero que vocês se identifiquem. Tá, ok. Aqui é o Bruno. Ótimo. Acabei de ouvir seu áudio, acho que foi o seu, pelo menos. Sim. Não sei se tem mais algum Bruno. Sim. Não, foi só eu que acabei de falar mesmo. Parabéns pela criatividade, viu? Excelente áudio. Sugiro até que você faça aí um podcast. Então não fui eu. Que Achei que você estava falando do que eu tinha acabado de falar. Não, foi o áudio que eu enviei por e-mail fui eu, Bruno Oliveira. Tá, são dois Brunos. Desculpa, foi confusão. Tá ok, Bruno Oliveira. Eu ainda não enviei nada, perdão. Devo enviar até amanhã, então. Não tem problema. O Bruno Oliveira fez essa logística de produtor, achei bem interessante, com música de fundo, olha, sofisticado, realmente sofisticado. Todos, por enquanto que eu li, acho que 5 ou 6, muito interessantes, muito bons. Eu estou tentando responder um pouquinho, dando um feedback para cada um, tá? Para cada um. Não sei se vou conseguir a altura, porque requer competência também, né? Para identificar um sonho ali, uma capacidade que você demonstre, um desejo de aprender algo. Não sei se vou conseguir captar, tá? Ou até alguma angústia, né? Isso também pode ser que eu sinta alguma coisa assim. E aí eu tento fazer algum tipo de feedback. Outra coisa, antes de começarmos, atividade 2. Me relatem aí o que foi que eu pedi exatamente. Eu quero fazer uma pequena correção, por favor. Vocês podem falar para mim? Posso falar, professor? Pode falar, José. Então, o que eu anotei na sua aula, né? A tarefa 2 seria os desafios para as famílias, professores e alunos no período de pandemia. Comentários sobre o ensino à distância, que estamos seguindo ou caminhando para uma sociedade centrada na tecnologia. O senhor citou o professor Edgar Morin como uma fonte de informações, né? Verdade. E depois uma abordagem envolvendo também essas dificuldades para superar o período de pandemia, a interação entre família, escola, trabalho e sociedade. Foi o que eu anotei. Em quatro pilares aí. Isso. Perfeito. Muito bom. Como eu disse que esse trabalho 2 basicamente vai ser o trabalho final, foi isso que eu disse, né? Que vai ser assim o pilar central do trabalho final, e que seria começado na próxima aula. Veja se vocês concordam com essa minha proposta aqui. Essa proposta que eu vou fazer agora, ela remonta, é a única tarefa que remonta o semestre anterior. Eu costumo mudar as tarefas, mas essa aqui remonta. Tem a ver com o semestre anterior. A tarefa é a seguinte, uma tarefa, não sei se eu já passei para vocês, tá? Por isso que eu estou retomando aqui. Talvez eu tenha até passado com uma atividade 3, não tenho certeza. Eu falei de vídeos, de filmes, e da relação, eu coloquei como atividade 3? Não, professor, como atividade propriamente para o pessoal fazer, não. Eu não entendi só tarefas 1 e 2. Como atividade 3, eu passei o quê? Passou a fazer uma leitura de um filme que envolva a educação. Tá. Essa atividade. Eu quero inverter com vocês. Eu acho que é mais interessante. Eu quero inverter o que eu pedi na 3, quero passar para 2. Pode ser? Não sei se dá tempo. Vocês acham que vocês conseguem para a próxima aula? Assim. Vamos lá. Assistir a um vídeo de sua preferência, ou que já tenha assistido, ou que esteja no sonho de assistir, né? E pode ser qualquer filme. E você faz uma leitura de como esse filme pode impactar um professor, uma família, né? Queria que você anote assim em tópicos. Vamos colocar um mínimo de 5 tópicos para você questionar, tanto positiva quanto aspectos positivos e aspectos
aspectos problemáticos assim do filme, não precisa ser um filme de educação, tá? Mas se quiser, vou indicar 2. Sociedade dos Poetas Mortos e um que eu gosto muito e costumo sempre passar um trechinho. Na aula passada, até no semestre passado, eu passei pelo YouTube, estava transmitindo a aula junto com o YouTube, e o YouTube derrubou porque, acho que por direitos autorais, né? E a gente estava transmitindo um trechinho do filme, e o YouTube derrubou a transmissão. Eu imagino que seja por isso, não tenho certeza, tá? Se foi por isso ou por outro motivo. E era só uma seleção de algumas cenas do filme que eu vou citar agora. Eu citei, então, Sociedade dos Poetas Mortos, e agora Mr. Holland, o Adorável Professor. Mr. Holland, Adorável Professor. Eu costumo sempre citar esse filme porque no filme o diretor mostra as mudanças do professor. Isso que é interessante. Todos nós mudamos como pessoas, como profissionais, como pai, como mãe, como filho, e como professor. Nós mudamos. Porque no início das nossas carreiras, no início da nossa família como pai, então vamos imaginar, eu sou pai, não sei se o José é pai também, a gente às vezes traz algumas ideias muito rígidas. Eu vou ser o pai exemplar. Ou o contrário, eu vou vou me casar, mas no primeiro problema eu caio fora, né? Afinal de contas, tá cheio de mulher para me casar, eu quero mais aproveitar a vida. Tem gente que faz isso, faz de uma decisão a meia decisão, ou seja, toma uma decisão para dar errado. Tem gente que é assim, né? Tem gente que se casa, mas continua procurando mulher, continua procurando homem. Não, então se case, né? Se você tem uma relação, supõe-se que você não queira produzir sofrimento na outra pessoa. Supõe-se isso, a não ser que você queira brincar com as pessoas, né? E tá cheio de gente que é assim, né? Que prefere brincar com os outros e não se importando com as consequências. Isso existe também. É como eu dar nota baixa aqui, não importando com a consequência. E nem é consequência direta para mim, né? Vamos imaginar que uma nota baixa possa impactar a sua vida para daqui 10 anos. Como, né, que o professor deu uma nota baixa num trabalho que eu imaginava que ia tirar não só o 10, mas que ia fazer a diferença em toda a minha carreira? Até vou contar exemplo de um colega nosso. Esse exemplo aqui é bem pedagógico, por isso que eu vou inserir esse exemplo. Não sei se devo citar o nome. É um colega nosso muito famoso, que foi até nosso aluno na universidade. Ele é palestrante hoje. Ele sempre conta nas suas palestras. Superleituras. Use essas 4 técnicas para destravar o poder ilimitado da mente. Tesla, Einstein, talkback. Desliguei a voz aqui do celular. E ele conta assim que uma vez uma professora dava aula de português no 7º ano e contava uns contos, e ao final de um conto ela disse assim: agora cada um de vocês vai produzir um conto. E ele já ficou, é a minha vez, né? É a minha vez de me tornar famoso. Vou escrever. Diz ele que indo para casa, a pé, eram 3 quilômetros, ele já foi compondo o cenário desse conto. E ela só pediu 3 critérios: introdução, desenvolvimento e conclusão, contemplando descrição de ambientes e personagens. Claro, é um mínimo de um trabalho literário, né? Descrição de ambientes e personagens. Muito bem. Chegou em casa, diz ele que passou a tarde inteira, até a mãe dele estranhou, ele escreveu 3, 4 páginas de papel ao maço, e no dia seguinte comentou com o seu colega que o seu trabalho ia ser escolhido para ser lido, e o colega dele disse que não ia ser, e fizeram uma aposta, apostaram um refrigerante, e ele falou: vai ser sim, ela vai escolher, porque de fato é bonito mesmo o conto, realmente, né? Ele criou uma ficção, diz ele que era a antecipação do Senhor dos Anéis, né? Ele deu spoiler do Senhor dos Anéis. Antes do Senhor dos Anéis, ele escreveu aquilo. Aí, o que aconteceu? Dali
uma semana ele perguntando para a professora, e ela não entregava, não tenho só o teu trabalho, eu tenho 3 turmas, e ele falou, de fato, né? Ele já não aguentava mais. 2 semanas ela trouxe. E por azar dele ainda ficou por último o trabalho. E chamou a Ana, chamou um, chamou... Resumindo, chamou esse meu colega e a nota, qual era? 7,5. Ele falou, meu Deus, 7,5 para um escritor de Senhor dos Anéis, que é o, como é que é, o J.K. Rowling, isso, né? Se eu não me engano. Tolkien. Como? É o Tolkien. Tolkien, isso, Tolkien. JK, eu estou confundindo com o filme. Tolkien. E ainda não fez a leitura do conto e encheu de vermelho. Meu Deus. Quer dizer, olha, com todo respeito, né? Respeitamos o trabalho da professora, para a época isso era importante, anotar os erros. Agora, convenhamos aqui para nós, do século XXI, 2021, 21 do 21, é importante anotar erros de, vamos imaginar, erros de, se formos pensar assim, uma personagem que tem uma característica, você escreve alguma contradição nessa psicológica, aí ok, né? Aí ok. Mas erros, vamos chamar, ortográficos. Tem alguma lógica você anotar erro de SZ? Precisa isso? Necessidade nenhuma, né? Eu sempre indico para os professores, quando faço palestras, gente, não tomem o seu tempo corrigindo, peço para os alunos corrigirem, para colocarem no computador, eles mesmos corrigem. E o que eles vão fazer para... qual será a estratégia mental para memorizar aquele tipo de escrita correta, né? Mas isso não é importante o professor tomar o tempo. O professor tem mais coisa para se ocupar, sua inteligência é muito além de um editor de texto, né? Para corrigir ortografia, isso não é importante. Resumindo, 7,5, ele foi triste, pagou o refrigerante para o colega, mas ele disse, anos depois, eu consegui realizar meu sonho. Eu escrevi um livro, né? Um livro em que esse conto se transformou, né? num romance. E, de fato, ele escreveu o livro, autografou, fez uma homenagem e enviou para essa professora, localizou essa professora na internet e enviou para essa professora, que não é de Curitiba. A filha dela respondeu, agradecendo imensamente e tal. Claro, diz ele, eu não vou falar mal da professora, porque ela fazia o seu papel, ela respondia os valores da época, né? A memorização, não é isso? Então ela ficou feliz e ele também. Ele agradeceu as aulas de português, né? Porque não tem sentido você ficar carregando ressentimento, né? Por não ter sido homenageado. Então, uma nota pode fazer a diferença para o bem ou para o mal. Nesse caso aí, fez as duas coisas, né? Fez a tristeza dele no momento, mas ele não se deixou abater, né? Muitos anos depois, 20 anos depois, eu acho, mais que isso, não, mais que 20 anos depois, ele lançou um livro, porque ele conta. Então, é isso que nós precisamos compor nos nossos alunos. Estruturas emocionais, afetivas, para que resistam aos enfrentamentos, resistam às frustrações, resistam às perdas, que nós vamos ter sempre. Sempre vamos ter perdas. Nem todo mundo vai nos acolher, vai nos aprovar, vai nos dar bolsa de ensino. Imagino que vocês aqui já pleitearam algumas vezes e foram aceitos, outras vezes não foram aceitos. Comigo já aconteceu isso, quando iniciei meu doutorado. Não tive, no primeiro momento, a compreensão dos meus colegas e, aliás, não me deram nem licença, né, para a época. Como eu estava recém-chegando na universidade, com 2 anos, passei no doutorado, eles não me deram nem licença, nem bolsa. E eu fazendo em outra cidade, em São Paulo.
Mas, ok, fiquei triste, é claro, mas não desisti e consegui concluir. Então, ok, nenhum ressentimento, a gente entende que toda conquista produz em algumas pessoas, em vez de o contentamento, a alegria, que é próprio de quem se conhece, né, de quem quer festejar com o outro, produz algum tipo de ressentimento, né? Não é a vez do outro, é a vez minha, eu que tenho que estar lá. Não é assim, né? Não é assim. Mas não há problema nenhum. Outras pessoas me apoiaram e eu consegui alcançar esses objetivos. Não há problema, não. Eu não fiquei nem um pouquinho carregando nenhum tipo de peso. Aliás, a gente não deve carregar peso nenhum, né, gente? Essas perdas a gente vai ter, sim. Tá. Fiz esse relato. Então, vamos passar, então, esse desafio para a próxima aula. Você vai escolher um filme. Se você quiser apresentar até algumas cenas, mas eu não sei como é, isso vai ter mais trabalho para você, né? Se você quiser selecionar algumas cenas e passar aqui para a gente assistir, e você descrever, ok. Só que não pode durar muito tempo, senão a gente não consegue vencer, né? Teria que ser, assim, 10 minutos para cada aluno, passando lá uns 3, 4 minutos de cena e comentando algumas coisas, né? E faz um pequeno texto, que depois vai compor o teu trabalho final, e envia. O título você pode dar também. Professor. Sim. Aqui é o Bruno Oliveira. Necessariamente precisa ser um filme ou pode ser alguma coisa audiovisual, tipo um vídeo do YouTube, um curta-metragem, alguma coisa assim? Se você achar algo que talvez que eu não conheça, né, que tenha muito a oferecer, nesse sentido, que não seja uma coisa assim direta, que você só assistindo você vai fazer um resumo, né? Eu não queria exatamente isso, eu queria que você fizesse uma interpretação, né? Ou seja, uma subjetivação de algo que alguém está apresentando. Se for um audiovisual, como eu não conheço muito por exemplo, esses tempos eu fui convidado para assistir uma audiodescrição de um pequeno vídeo, que era só imagem, que era um cubo, não lembro o nome, era difícil, eram só 6 minutos, mas era só visual, e sons, assim, diferentes sons, e aí fizeram uma audiodescrição desse vídeo. E também fizeram uma interpretação. Eu seria incapaz de fazer uma interpretação daquilo, né? Realmente seria. E era só visual, não tinha áudio. Então, se eu for algum filme assim que não tenha nada muito direto, era essa a minha ideia, né? Essa a ideia. Porque se for muito direto, Bruno, aí você vai quase que só reproduzir, né? Reproduzir o que o apresentador lá trouxer. Eu queria que fosse assim algo não muito direto, sabe? Não muito direto. Que fosse algo que você tivesse que ler as imagens, ler os diálogos, e desses diálogos, então você, quem sabe, fazer a tua relação com o ser professor, o ser profissional, alguma coisa assim, com a concepção que está ali, com os valores que estão ali. É essa a ideia, né? Tanto valores excludentes, negativos, discriminatórios, né, quanto valores positivos. É nesse sentido, assim. Mas se sinta livre, que tem tanta coisa que a gente não conhece, de repente você tem um excelente vídeo aí que pode contribuir, né? E eu não conheço, né? Pode ser assim. Tá? Fique livre, se sinta à vontade. E se quiser produzir um vídeo, já fica o desafio. Em vez de fazer um texto por escrito, se quiserem produzir um vídeo entre 5 e 10 minutos, pode ser também. Tá? Pode ser assim. Aí já aproveita, já põe no canal de vocês. A gente já aproveita para divulgar, para se inscrever no canal de cada um, né? Já começa uma carreira aí de... cineasta. No digital, né? Pode ser sim. Pode ser sim. E não precisa nem mencionar meu nome no vídeo, para não causar nenhum tipo de problema, assim, de vocês não terem muitas visualizações, né?
Nem precisa nem dizer que é para aula. Ah, é vídeo de aula, então não vou assistir. Né? Pode até fazer um vídeo como se estivesse apresentando para o canal de vocês mesmo. Né? Se quiserem, mas não é obrigatório, tá bom? Fazer o vídeo. Teve uma outra vez que eu pedi mesmo o vídeo como tarefa, na vez passada até. Mas eu acho que é um pouco complexo para fazer um vídeo e colocar imagens ainda no vídeo e tal. Se quiserem colocar imagens, né? Claro. Que pode simplesmente fazer o vídeo vocês falando. Agora, se quiserem fazer o vídeo analisando determinadas cenas, nossa, aí, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Tá, programas de edição, não preciso falar, porque são tantos aí que vocês usam, né? Desde o celular mesmo, com quais que vocês usam? O Power Director, InShot, até no computador, são tantos. Eu tenho aqui no meu computador um profissional que chama Sony Vegas, não pode ser muito aquele de 15, que exige computador de ponta, mas pode ser um 11, que aí já roda em computador um pouquinho mais antigo. Mas só estou dando essa dica. Bom, todo mundo entendeu a questão? Professor, Sim. tem uma dúvida. É para fazer um texto escrito ou é para, tipo, fazer o vídeo? Os dois? Não entendi. Não, você escolhe. Você pode fazer o texto escrito, que é o que minha primeira pedida. E se você achar que vai ficar bom fazer um vídeo, ok, mas não é obrigatório o vídeo, certo? No semestre passado, de fato, eu pedi um vídeo. No semestre passado. Mas aí não era essa tarefa, era depois dessa tarefa por escrito, no semestre passado eu pedi que fizessem um vídeo. Foi até o trabalho final. Mas eu achei que ficou um pouco difícil para os alunos, então estou mudando a tarefa e estou pedindo para vocês, não obrigatório esse vídeo. Tá? Tá. Então vamos começar com quem? Vocês fizeram uma sequência? Quem que se apresenta primeiro o trabalho de felicidade? Tá de pé o acordo ainda, Jonathan? Eu imagino que o Ricardo esteja no chat anotando e vocês estejam escrevendo com ele. Vamos lá, quem é o primeiro a apresentar? Tá de pé ainda, Jonathan? Qualquer coisa eu leio. Vai. Vou compartilhar. Meu Deus. Quem vai ser? Eu vou ler pro Davi, porque ele é tímido. Vale. Peraí, quem que está falando? É o Jonathan. Jonathan, você pensou em ler para o Davi? É, ele quer que eu leia para ele, daí eu vou ler. Ah, mas... Puxa. Ô, Davi. Ler o meu próprio, tenho vergonha, professor. Eu respeito muito, mas vamos fazer o seguinte, não precisa ler o teu texto inteiro. E aí faz assim, Davi, escolhe um parágrafo para você ler, só. Pode ser. Deixa eu parar de compartilhar a tela então, peraí. Aí. Pode ser. Espera aí um pouquinho que eu vou abrir um bloco de geografia para eu anotar algumas coisas. Para conseguir. Pena que eu não estou no computador para compartilhar também minha tela. Quando eu estou em sala de aula, eu gosto de pôr tudo no Datashow. Eu vou colocar aqui felicidade, ser professor. Hoje é dia 13, dia de abolição da... Tá, 05. Vamos lá. Vai lá, pode iniciar, Davi. Beleza. Vou pular para um parágrafo aqui e vou começar. Quanto à felicidade, acredito que está numa constante busca de ser melhor no que faz, de ascender na vida, de tornar o mundo um lugar melhor, de ser uma pessoa melhor, etc. Acredito que é pessoal para cada um, não existe forma. Acredito que eu seja uma pessoa feliz, me considero na busca do mundo em que acredito, igualitário, justo e diferente, nunca perfeito.
e me sinto bem nessa busca. É isso. Ser pessoa melhor. Não, tá de parabéns, claro. Aliás, acho que foi o primeiro que enviou, se não me engano, você enviou na sexta, né? Se eu não me engano. Acho que respondi seu e-mail, se eu não me engano. Respondeu. Excelente. Poxa, você fez um processo de superação incrível. Ontem ainda estava comentando aqui em casa, as pessoas com deficiência, hoje em dia, enxergam essa ideia de superação como capacitismo. Não sei se vocês conhecem esse termo, capacitismo. Capacitismo, pesquisem aí, por favor, na internet o que é capacitismo. É uma visão assim que torna as pessoas... Como é que eu posso expressar? Cria-se um padrão e todas as pessoas que fogem a esse padrão são vistas como inferiores. E aí, essa ideia de superação coloca as pessoas com deficiência como inferiores, como mais frágeis. E eu discordo disso. Eu discordo. Eu entendo que superação é um processo a que todos nós temos de buscar. Todos nós. Porque nós vamos enfrentar desafios ou resistências ou portas fechadas sempre. Sempre. No exercício do trabalho, no interior da família, onde quer que seja, nós vamos ter dificuldades. Então, assim como vamos errar. São duas coisas negativas que nós vamos ter, né? Pessoas contrárias, nós vamos ter erros, estou citando duas, sem contar outras coisas, sem contar as pessoas que vão agir contrariamente aos nossos objetivos, que vão jogar realmente contra, não é? Então, aí tem que ter sabedoria, paciência, que são características do estado de adultez, do estado de ser adulto. Porque quais são as características infantis? Meu Deus, meu computador não para de falar sozinho. Quais são as características infantis? A impulsividade, a impaciência, a imposição dos seus desejos, né? São características infantis. A pressa, a não consideração dos interesses contrários, a não aceitação das disputas e dos conflitos, a romantização do mundo. A criança acha que o mundo é só dela, então ela acha que o mundo só tem gente jogando a seu favor, ou gente para lhe agradar, gente para dar o seu leitinho, né? Como se as outras pessoas fossem uma extensão da mãe, né? A mãe faz isso, né? Nos dá o leite e, às vezes, com o seu comportamento protetivo, continua a nos amamentar mesmo tendo 20 ou 30 anos, né? Fazendo tudo para a gente. Quer dizer, ela está agindo com o comportamento de mãe, como se a gente estivesse ainda no útero, e a gente aceita isso, como se a gente fosse, como se criança fosse. Estou ouvindo um som, Hilda. Tá, é lá, outro lugar. Pode tocar aí. Então, já no adulto, não. O adulto entende que as outras pessoas têm posições diferentes, né? E essas pessoas não só são nossas adversárias, né? Não. Eu posso contar com essas pessoas, mas eu preciso buscá-las. Buscar apoio nessas pessoas. Porque um outro comportamento infantil, sabe qual é? Está presente no adulto, querer fazer sozinho. Esse é um comportamento infantil, imaturo. Eu vou fazer sozinho, porque eu sei fazer. É típico, eu falo infantil, mas ele é típico do adolescente. Por isso que eu estou chamando de infantil, nesse sentido, não adulto. Eu vou fazer sozinho. É um comportamento não adulto. O comportamento adulto, eu vou contar com as pessoas. Por isso que um professor deve contar com seus alunos.
Desde o planejamento da aula, hein? Olha só o que eu estou dizendo. Desde o planejamento da aula. Eu conheci umas pesquisas de uma autora chamada Susan Steinbeck. Susan Steinbeck, S-T-I-N-B-A-C-K. E William Steinbeck. Escreveu um livro chamado Inclusão, um guia para educadores. Um livro que eu resenhei, porque eu sou pesquisador na área de inclusão escolar, e a Susan traz pesquisas de escolas, se eu não me engano, canadenses, em que alunos de 6º ano, 7º ano participam do planejamento. E ela conta, o professor vai trabalhar o tema tal, no primeiro dia divide a sala em grupos, como vocês preferem trabalhar essa atividade? Como cada um gostaria de participar? E ela relata isso. Falei, isso aqui é inclusão de verdade. Os alunos estão sendo ouvidos primeiro, valorizados. Possivelmente as atividades vão ser diferentes, porque tem muita sugestão. Cada um vai fazer suas sugestões. E aí, os alunos tendo experiências diferentes, manifestações diferentes, o que vai acontecer, hein? Muitas consequências cognitivas, sociais e afetivas. Muitas. Vamos lá, vamos citar algumas. O aluno fez lá uma experiência para começar o tema, porque a aula dos novos tempos, no novo paradigma, não começa com exposição teórica do professor. Na aula passada eu fiz uma pequena apresentação, mas eu não tinha pretensão de fazer exposição teórica. Esse não era o objetivo. Era só provocar vocês. Inclusive, eu fiz relatos pessoais. A ideia era criar uma experiência de vida e uma memória relacionada a essa experiência. Um significado, essa era a ideia. Bom, quando você cria uma experiência, toda pessoa que passa por um tipo de experiência vai introjetar um tipo de memória, certo? Essa memória está relacionada a duas coisas. A significado, que é muito pessoal, que é subjetivo, e a um sentido. Pois é. Quando eu relato essa experiência, esse relato também é pessoal, o que se produz dentro de mim? Quanta coisa, né? Muita coisa. O desejo de ser reconhecido, desejo de ser respeitado. Aliás, quando isso acontece na turma, os alunos começam a respeitar mais os colegas. Puxa, que história linda da pessoa, né? Eu não sabia que essa pessoa tinha passado por isso. Inclusive, Davi, se quiser falar um pouquinho mais da sua trajetória, que tem umas coisas bonitas na tua fala, muito bonita mesmo. Então, o desejo de ser respeitado, desejo de ser reconhecido. E aqui, um aspecto muito pedagógico. Desejo de aprender. Desejo de aprender foi a essência da obra do Ausubel. Quem é Ausubel? Ausubel foi o teórico muito conhecido nos anos 60, 70, 80, muito pesquisado na física, em outras ciências, aquele que construiu as bases da aprendizagem significativa. E a base dessa aprendizagem é o desejo de aprender. Porque, assim, vamos trabalhar o tema X. Sabe, pessoal? O aluno pode dizer, não, professor, não quero, não. Agora, se você criar uma experiência, uma memória, e também um relato verbal, artístico, cultural, etc., aí o desejo aparece. Aí ele quer mais. E essa é a segunda etapa de uma metodologia inclusiva, né, depois da experiência. É a manifestação. Isso que a gente está fazendo aqui é a segunda etapa hoje. A terceira, já vou antecipar, a terceira etapa de uma aula inclusiva é a discussão teórica. Essa é a terceira. A quarta, só que é discussão, tá? Não é exposição unilateral do professor. A quarta seria o retorno à experiência.
o que alguns teóricos vão chamar de aprofundamento, outros vão chamar de revisitação, revisita a realidade, mas os nomes não importam. É um retorno à experiência. Em inglês, eu achei algo próximo como prática de 5E. Mas eu não saberia mais onde está essa fonte, se vocês acharem. Qual que é a primeiro E? Experiência e envolvimento. Mas o segundo E, que eu chamei de relato, qual é? Desculpe aí que não estou lembrando. Eu acho que o primeiro é experiência e o segundo é envolvimento, onde vem o relato. Mas em inglês, me ajuda aí, por favor, envolvimento em inglês. Qual é a palavra? Procurem, por favor, que eu não estou lembrando. Bom, enquanto vocês me dão um feedback, o terceiro, explanation, que é a explicação, mas eu não gosto do termo, prefiro discussão. O quarto é aprofundamento, e eu não me lembro em inglês também. E o quinto é com E também, que é avaliação, né? Evaluation. Avaliação. E aí cada um tem suas etapas. Por exemplo, no quinto, não é uma avaliação fechada. É uma avaliação baseada nos itens anteriores. Assim, baseada em questões. O que eu aprendi, o que quero saber mais. Essa outra questão eu gosto muito. O que aprendi e já posso ensinar. Porque o item aprendi, o aluno pode relatar vários elementos que aprendeu. E depois no item, o que aprendi e posso ensinar, ele tem que escolher um. Ele escolhe um e diz assim, aprendi e posso ensinar. Muito importante, porque depois a professora vai criar práticas para que um aluno ensine o outro. Olha que bacana. Muito bacana essa metodologia, hein? Só com essa metodologia, eu já diria... eu já ficaria feliz, assim, porque já teria feito a diferença na vida acadêmica de vocês. Só com isso. Tanto que eu gosto disso. Sou apaixonado por essa metodologia. Que inverte a lógica da educação tradicional. Inverte. Não é mais o método Harvard. Pesquisem aí, por favor, método Harvard. 5 passos de Harvard. Pesquisem aí, por favor. 5 passos de Harvard. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Veja a data de nascimento e morte do Harvard, por favor. Se vocês localizam aí. Não estou bem certo se é no final de 18, início de 19. Por favor. Método Harvard. Que são as bases da pedagogia tradicional. Alguém achou, por favor? Senão eu pergunto aqui no meu celular. É difícil o nome, senhor. Peraí. É Herbert, H-I-E. Isso mesmo. Assim, o primeiro é preparação, o segundo apresentação, o terceiro associação, o quarto generalização e o quinto aplicação. Nascimento e morte do Herbert. Nascimento e morte. Morreu em 1841. 1841. Bom, então ele produziu no século XIX, né? Vamos imaginar que ele produziu no século XIX. Claro, preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. Acho que é... peraí, o quinto é? O quinto passo? O quinto é aplicação. Aplicação. O quarto é generalização, né? Isso. Essa é a outra metodologia que eu lhes compartilhei com vocês. Há uma inversão, sabe? Há uma inversão. Quais são as características? Participação direta dos estudantes, ao compartilhamento das experiências, há uma valorização dos saberes dos estudantes. Nessa metodologia, de fato, se aplica o chamado conceito de zona de desenvolvimento proximal, que foi proposto por Vygotsky, que vocês já conhecem.
Vocês já devem ter estudado. Só que eu sempre digo, até falei ontem na minha palestra, conhecer zona de desenvolvimento de Vygotsky é importante só para os concursos? Não, né? É preciso conhecer e aplicar. Está cheio de professor vigotskiano que não valoriza o saber do estudante, mas se diz defensor da teoria histórico-cultural. Que incoerência é essa? Aliás, se diz profundo conhecedor da teoria histórico-cultural de Vygotsky. E a base dessa teoria, um dos elementos, é a aplicação do conceito de zona. Ou seja, o que é o conhecimento potencial? Reconhecer o saber já acumulado, poderíamos até chamar de difuso, por parte do estudante. E como se faz isso? Se faz isso com perguntas abertas. Se faz isso dando a voz ao estudante. Se faz isso criando experiência para que o estudante se envolva com um novo aprendizado. E o segundo passo, acompanhar o estudante no que ele está produzindo. O que ele chama de processo de mediação, está acompanhando. Ah, mas podemos fazer isso. E se fizer assim? Se fizer assim, a gente avança. Até o aluno dizer assim, não, agora ele não vai dizer, o professor vai dizer, não, você pode fazer sozinho, você já tem autonomia. Aliás, pode até se aprofundar nisso e saber mais do que eu. Então, é o conhecimento real, é do potencial para o real. Na verdade, isso é de tal simplicidade, só que na aplicação, nós, professores, erramos assim. A gente começa já propondo, sem dar a voz ao estudante. Aí está um erro. Aí é o erro. A gente venceu o primeiro passo. Né? Bom, peraí, esqueci. Repete, meu Deus, eu estou ouvindo o... Anotei aqui. Davi. Tem algo a complementar, Davi? Acredito que não, professor. Você não quer compartilhar mais nada do que você escreveu? Tem coisas muito bonitas aí, mas se você achar que é suficiente, eu te parabenizo. Né? O que é mais importante, né? Nós precisamos de pessoas que digam para a gente, puxa, você está no caminho certo, você pode seguir adiante. Gente, o que mais diferencia a escola dos tempos atuais, sabe qual é? Construir em cada aluno um projeto de vida. Nós precisamos disso. Nós não precisamos reproduzir a ideia de massa de estudante, massas homogêneas. Não, cada aluno tem um projeto de vida. E nós estamos esquecendo disso. Porque nós nos debruçamos apenas para estabelecer a crítica à desigualdade social. Não está errado, a sociedade é desigual mesmo. Né? Mas eu estou esquecendo da pessoa que está inserida nesse contexto, que é o estudante. E cada estudante tem a sua trajetória, né? Tem a sua forma de atuar no mundo e resolver problemas. Nem todos vão agir da mesma maneira, vão intervir, vão agir da mesma maneira. Então, projeto de vida. Gente, a própria BNCC é criticada por muitos e traz isso. Competência, anote, procurem rapidinho na internet, por favor. Eu tenho quase na memória aqui. Minha bateria está acabando, só um minutinho. As 10 competências da BNCC. Se eu não me engano, a 7, a 9 e a 10. Alguém pode ler para mim, por favor? 10 competências da BNCC. A 7ª é argumentação, a 8ª é autoconhecimento e autocuidado, a 9ª, empatia e cooperação, e a 10ª, responsabilidade e cidadania. Então, 8, 9 e 10. Olha só, projeto de vida. Projeto de vida. Né? Autocuidado é 8, 9 é cooperação, é isso?
Empatia e cooperação. Empatia e cooperação. E 10, cidadania, né? Responsabilidade e cidadania. Responsabilidade e cidadania. Nós, na medida que assumimos papéis sociais, a gente assume responsabilidade. Responsabilidade não é algo pesado, viu, gente? Responsabilidade é fazer o que precisa ser feito, é fazer o que precisamos para nos transformarmos. Isso é responsabilidade. Não é algo que nos vai em tipo de tortura, exaustão. Não. Ao contrário, vai nos causar realização. Realização. Eu estava aqui com um textinho, vou discutir com vocês sobre felicidade, e eu ia comentar esse aspecto, né? Quando buscamos algo, alguém pode, o que o Davi colocou, né? Nossa busca. Alguém pode traduzir isso. Eu estou cansado de tanto estudar. Eu estou cansado de tanto aluno. Por que você faz essa leitura só? Por que você não pode escolher uma outra ótica para olhar essa tarefa, como oportunidade? Se você está cansando, tem alguma coisa errada. Eu comecei minhas aulas como professor assim, eu cansava. Vocês acham que hoje eu canso? Ao contrário. Quanto mais aula, melhor mais eu me realizo. Então mudou a perspectiva, né? Especialmente quando eu tenho feedbacks assim de atenção, de belas escritas. Isso é o projeto de vida que eu estou semeando, e quanto mais eu vou ao encontro desses projetos, eu tenho a impressão que mais eu me realizo. Pois é, estou chegando muito perto do celular, né? Vou chegar mais longe. Obrigado, Davi. Parabéns aí pelo trabalho. Né? Se quiser compartilhar com os colegas, deixa aí disponível. Tenho certeza que todo mundo vai gostar do teu texto. Né? Se alguém tiver uma ideia com esses trabalhos, de o que vocês poderiam fazer em termos de produção midiática, me falem aí, tá? Se alguém tiver alguma ideia. Fazer algum tipo de montagem, um vídeo coletivo, um envia para o outro. Se alguém tiver alguma ideia, alguém se disponibiliza para editar, cada um faz um trechinho, alguém junta tudo. Se alguém tiver uma ideia aí, me falem, tá? O que poderia ser feito? Né? Tá. Queria marcar isso para tudo sempre. Vamos lá. Quem é o próximo a falar? Desculpe, antes do próximo entrar. Vocês querem fazer alguma pergunta para o Davi? Nobody? Então, ok. Vamos lá, gente. Próximo, então. Aí eu vou falar, então. Vou ler o meu. Jonathan. Vamos lá, Jonathan. Eu te mandei hoje, é a prévia, tá? Que eu não consegui. Hã? Cada um aqui pode reescrever até o final da disciplina, até o final da vida. Porque eu não coloquei ainda as referências, eu quero fazer um... Tá? Bom, a chegada da pandemia do novo coronavírus impactou diretamente e indiretamente as pessoas do mundo inteiro e foi responsável por inúmeras mudanças de paradigmas na forma como agimos, pensamos e encaramos nossas vidas. A partir dessas transformações, ideais de relacionamento, felicidade e sonhos também se modificaram para acompanhar essa nova realidade. Com o objetivo de assegurar a minha saúde e a dos meus familiares, me reclusei em casa ao longo dos mais de um ano, desde que o vírus começou a se proliferar no Brasil. E, de certa forma, o isolamento fez com que eu ficasse ainda mais introspectivo e me fizesse pensar acerca dos meus sonhos e o que me faz feliz.
Por vezes, essas reflexões me causaram uma miscelânea de sentimentos que vinham em minha mente, com memórias do passado, como aqueles flashes que vemos em filmes e novelas. As pitadas de nostalgia e saudosismo que passaram a temperar o meu cotidiano provocaram reações adversas, que perpassavam por sentimentos como felicidade, tristeza, remorso, dor e angústia. Entretanto, a felicidade foi a que mais me chamou a atenção, foi a que mais chamou minha atenção, pois me ajudou a compreender o passado, superar o presente e sonhar com o futuro. Sem ao menos sair de casa, sair do meu quarto, visitei o meu passado. E, inclusive, talvez essas tenham sido uma das únicas vezes que saí de casa ao longo desse tempo e viajei por anos de história e lembranças. Percebi também que muitas das minhas memórias estavam relacionadas à escola, como as apresentações em datas as apresentações em datas comemorativas, como os Dia dos Pais, Mães, festas junina e Natal, por exemplo. Entretanto, a memória afetiva que se destacou Entretanto, a memória afetiva que se destacou em um pouco mais de 3 décadas de minha existência, foi a cerimônia de formatura no curso de jornalismo que ocorreu em 2011. E foi essa a única vez que consegui reunir os meus pais, separados desde que eu tinha 2 anos de idade, avós, tios e primos. Naquele auditório lotado, procurava curioso os rostos daqueles que me acompanharam em toda a minha vida. Que me acompanharam em toda a minha vida. E acompanhado de muito riso, choro, gritos e euforia, vi meu pai chorar pela primeira vez. Minha mãe e a avó materna balançando os braços para que as visse lá atrás do salão, e a minha avó paterna, uma mãe para mim, borrando a maquiagem com a entrega do meu diploma. Nunca procurei saber se eles têm conhecimento de que vi o rosto de cada um deles na plateia, até porque as luzes estavam muito fortes e havia muita gente naquele lugar. Mas o sentimento de felicidade e saudade permanecem vivos há 10 anos. Anos depois, minha avó materna e meu pai deixaram esse plano e essas foram uma das minhas memórias mais felizes que já tive dos dois. Eu não coloquei mais coisa, mas tem mais coisa que eu vou colocar, né? Mas sim. é basicamente isso. Poxa. A gente é constituído disso, né? Que bom que a gente se tornou humano para a gente poder sentir o amor que recebe e poder homenagear as pessoas que nos amam, que nos amaram e que ainda nos amam. A gente precisa dessa... Isso é uma das graças, né, de ser humano. A gente pode retribuir o amor que recebe. Puxa, como é bom isso. E como traduzir isso, né, simbolicamente como felicidade. Em vez de traduzir isso como perda, como lamentação. Porque a gente pode fazer uma escolha também, né? Não é algo que brota só do biológico, não. É uma escolha de resgatar memórias como felicidade, né? A gente é constituído de lembranças positivas, sem que a gente tenha necessidade, né, de ter de volta, ou de ter aquela, vamos imaginar um bem que a gente tenha perdido. Mas esse bem foi útil em um determinado momento. Ok, foi importante. Ou até uma pessoa mesmo que a gente tenha perdido. Então é importante essas memórias, porque elas nos compõem e nos fortalecem. Isso que é da importante. Até vou anotar aqui. Anotem, por favor, no chat. Memórias nos fortalecem. Anotem esse código aí. As memórias nos fortalecem, né? Porque o contrário qual é? O contrário são traumas
que são traduzidos em abandono, rejeição, medos, não é isso? Raiva. Isso é o contrário. Então, o que os psicólogos chamam na forma de... Por que eles atrapalham esse tipo de memória negativa, que são traumas? Porque eles produzem bloqueios nas nossas relações. Nós não somos livres para agir, para expor, para contraditar, para dizer, não, eu não posso fazer isso, hoje ou amanhã eu estou com outra atividade, não posso te ajudar. Sem nenhum tipo de peso. Agora, se você tem bloqueios assim, às vezes você se afasta de você, diz não para você, diz sim para o outro, porque acha que se você não disser sim para o outro, vai perder a amizade do outro, vai perder o amor do outro, vai perder o reconhecimento do outro. Não, se você tem confiança em quem você é, ou seja, autoimagem positiva, o que acontece? Você não tem receio de perder o respeito das outras pessoas. Você vai dizer não sem nenhum problema, né? Porque não é do adulto mesmo. Dizer não é do... Anotem também, por favor, aí, esse código. Saber dizer não é atitude própria do adulto. Criança não sabe. Criança, ela não tem essa autonomia, essa capacidade. Ela vai usar de artifícios para dizer não, né? Ela vai agir com agressividade, ela vai agir com egoísmo, com sentimento de assim, se eu não fizer isso, eu vou perder, né? Então, ela não sabe dizer o não sem peso, né? Sem agressividade. Eu me lembro quando eu era lá com meus 10, 11 anos, eu tinha ganho uma bola e meus primos, puxa a vida, coitados dos meus primos, né? Queriam jogar bola com a gente e eu tinha várias vezes que eu me lembro, eu não queria emprestar a bola. Meu Deus do céu, até hoje isso remonta à minha memória. Eu falei, meu Deus, quanta infantilidade, meu Deus do céu, né? Quer dizer, você impedir a brincadeira porque a bola é sua, né? De uma infelicidade, né, própria de uma criança. Mas aí também faltava orientação, né? Orientação que a partilha é benéfica. E quando eu aprendo a trocar, ou seja, compartilhar, eu também aprendo a receber. Anotem lá, por favor. Quando aprendemos a estabelecer trocas, de qualquer natureza, trocas, hein? Trocas de conhecimento, trocas afetivas, né? E trocas de coisas. Então, quando aprendemos a estabelecer trocas de qualquer natureza, né? Físicas, afetivas e cognitivas, nos tornamos mais maduros. Isso é bastante importante. Tem um princípio que está presente hoje na... essa minha amada. Que está presente hoje na constelação familiar. Alguém aqui conhece constelação familiar? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Quem respondeu É Lídia. Lídia, olha só. Então, tem um princípio fundamental no estudo, né, das famílias. Constelação é apenas uma abordagem, né, para se entender o ser humano, como é uma análise do ser humano a partir da sua raiz primeira, né, que é a família. A partir do contexto primeiro, que é a família.
Porque, claro, que existem outros determinantes para você analisar o ser humano, mas a família, nessa abordagem, é o ponto principal, tá bom? Tudo começa na família. E são 3 grandes princípios, não vou explorar aqui os outros princípios, mas rapidinho eu vou falar. É o princípio da equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca. Então, rapidinho, para vocês entenderem. Em qualquer relação, se houver uma disparidade, ou seja, alguém que está dando demais e recebendo de menos, essa relação não prospera. Vamos imaginar numa sala de aula. O bom professor, aquele que dá uma aula maravilhosa, e os alunos copiam, mas cadê o equilíbrio? Né? Cadê a partilha? É preciso ter equilíbrio de troca. Equilíbrio. Isso, por esse autor, esse Bert Hellinger, que foi um ex-padre, filósofo, e deixou o sacerdócio, se tornou o escritor, né, o mentor principal, mas não é o único, dessa abordagem do ser humano a partir da família. Equilíbrio de troca é a terceira lei. A terceira lei. Né? Muito importante. A gente tem que desenvolver isso. Equilíbrio das trocas. Se você namora, comece a analisar se nessa tua relação existe equilíbrio de troca. Equilíbrio. É você que faz tudo? Ou é você que recebe tudo? E como vocês lidam com isso? Com essas diferenças? Com esse desequilíbrio de troca? É preciso resolver isso. Né? Muito bem. Onde eu estava? Meu Deus, me perdi. Me perdi o raciocínio. Me ajude aí, por favor. Eu estava comentando a fala... ok. Comentei a fala do Jonathan. E fiz um resgate das memórias. Comentei alguns aspectos da importância das lembranças positivas, né? Que elas sejam positivas, que a gente faça esse olhar positivo sobre o que fomos, sobre o que vivemos. E o importante, não carregar nenhum sentimento de culpa sobre nossas faltas, porque nós vamos cometer algum tipo de falta mesmo. Imagino que vocês aqui na aula, vocês não terminaram a aula nenhum dia, não a minha aula, mas outras aulas, com o sentimento de eu podia ter falado e não falei, eu podia ter contribuído com meu amigo antes da prova e não fiz. Alguém já terminou assim? Esse sentimento de eu podia ter feito mais e não fiz? Acho que sim, né? Quem não? Quem não ficou? Gente, tudo tem seu tempo. Né? Se você não fez mais, porque você ainda não se sentia. Pode ser que você estivesse preparado ou preparada, mas você não se sentia. E por que será que você não se sentia preparado ou preparada? Porque não houve, né, um trabalho de professores anteriores a dizer, Lídia, você sabe, você pode ensinar o colega, você pode nos ajudar a fazer isso, você sabe escrever. Os nossos professores não dizem isso para a gente, você já sabe isso, quando eles vão passar uma tarefa. Eles simplesmente passam a tarefa. Né? Aí, quando o aluno duvida que sabe, o professor muito bem podia, não, eu te conheço, eu sei que você já aprendeu isso, já aprendeu aquilo. Aí o aluno, se o professor está falando, então é verdade. Nós precisamos fazer esse feedback para os alunos, que ele já sabe. Caso contrário, ele cresce com esse sentimento, que nunca está preparado. Enquanto eu não souber tudo sobre esse assunto, eu não vou me manifestar. Eu não sei tudo, não estou perfeito. Gente, não queiramos um estágio de saber tudo. Está errado isso. Totalmente errado. Então, nós temos que tirar dos alunos esse desejo de perfeição, né, de saber tudo. Saber mais, mas não saber tudo. Né? Temos que... Gente,
Às vezes a gente não fala em aula com medo de errar uma palavra. Vocês já sentiram isso, não? Será que o professor não vai me achar que eu sou incompetente? Eu mesmo, quantas vezes, perto de colegas, puxa, será que eu vou usar as palavras adequadas? Será que eu sei me expressar? O que vão pensar se eu falar? Gente, todo mundo tem esse sentimento de não estar plenamente no domínio da situação. Fale, se manifeste assim mesmo. Porque sempre haverá algo importante. Sempre haverá algo importante na tua contribuição. Sempre. Portanto, nós, professores, nós, diante de qualquer manifestação do aluno, nós temos que validar. Sabe como é que eu faço? Uma técnica que eu uso? Eu faço assim, numa aula. Se estivéssemos aqui presencial, as respostas mais rápidas, eu faria isso, talvez, assim. Eu pergunto e faço questões abertas para os alunos. Abertas. Nunca fechadas, tá? O que é uma questão fechada? Todo mundo sabe? Uma questão fechada, que é? Ou uma questão aberta? Vamos lá. Pesquisem na internet, por favor. Uma questão aberta e uma questão fechada. O que é? A questão fechada, você induz a resposta, né, professor? Questão fechada, você induz a resposta e só tem uma. Eu até digo para os alunos, façam assim, se tiver uma questão fechada, pede para o professor. Professor, um momento, deixa eu consultar o Google, eu já dou a resposta. Questão aberta, ela é mais ampla, ela aceita várias hipóteses. Então, questões abertas para que os alunos possam manifestar-se. Muito bem. Diante da primeira manifestação, quem respondeu por último foi o Bruno, qual deles? Deixe o microfone ligado que a resposta é mais rápida. Quem respondeu para mim? Quem respondeu o quê, professor? Isso da pergunta fechada? Você, quem é? Fui eu, Davi. Davi, Davi, boa, Davi. Davi, então assim, quando você responde a uma questão, o que o professor tem de dizer? O professor não pode fazer o seguinte, o que ele não pode fazer? Ah, bela resposta, esse aluno é brilhante. Por que ele não pode fazer isso, pelo menos sempre? Fazer de vez em quando, ok. Sabe por quê? Davi, qual seria a consequência se o professor falar que esse aluno que é bom aluno, esse que é bom aluno, o que acontece na sala? Eu acho que você está querendo dizer em outro sentido, mas isso me lembrou uma experiência com a disciplina de geologia. Mas, enfim, acho que dizer sempre é para não mal acostumar a pessoa, né? Para ela não achar que atingiu a perfeição. Essa é uma consequência, é verdade. E tem uma consequência no grupo também. No grupo pode ser... Acho que essa aí foi a que eu tive em geologia. Posso contar rapidinho dessa experiência. Pode contar. Todo mundo fazia geologia, acho que a galera aí talvez sabe como que o professor professor que é do departamento de geologia, e uma aluna, ótima aluna, para constar que soltou a resposta, tal, era a resposta que ele queria, ele tipo, isso aqui é aluna, essa aqui estuda, isso aqui quer estudar, e o resto da sala ficou meio tipo, tá bom, obrigado então pelo recado, já que eu tô gastando tempo na sua disciplina à toa, então, né? Enfim, é isso. Meu Deus do céu. É bem essa a consequência mesmo. Você falou melhor que eu. Falou muito melhor. É bem isso que eu estava pensando. Quer dizer, os outros alunos vão ficar assim, então tá, né? Então, tchau, né? Vou embora. Porque eu me dediquei, mas só o outro que é bom aluno? Né? Então, na próxima pergunta, ei, fulano, responda aí você que é o bom, né? Que o professor acha que é um brilhante. É verdade, é um processo de rotulação. Né? Rotulação. Todos nós queremos ser respeitados. Eu aprendi a respeitar demais meus alunos. Nossa, eu tenho assim alto conceito, altíssimo conceito. Aprendi, sabe, ao longo desses anos, a ter os meus alunos em altíssima consideração. Até às vezes, quando um aluno envia algum e-mail em branco, eu falo, puxa,
Tem que dar essa dica para o aluno, né? Porque escreve alguma coisinha dentro do e-mail, né? É uma questão de respeito, né? Já que a gente respeita tanto, a gente acaba esperando, né, dos alunos também esse respeito. E eu respeito demais meus alunos, demais mesmo. Consideração elevada. A vontade era até de dividir o salário, sabe? Mas é assim, a gente pode fazer um processo de mediação muito legal quando o aluno participa. A gente pergunta, por exemplo, o Davi respondeu. Aí eu digo assim, Lídia, alguém quer falar algo? Alguém me chamou ou não? Tá, tudo bem. O Davi respondeu a pergunta que eu fiz. Aí eu faço a seguinte réplica, que já é um feedback do professor. Ah, Davi, muito bem. Boa resposta. Independente se está certo ou se está errado. Mas eu não digo nem que está certo nem que está errado. Ok? Não digo. Aí pergunto para um outro aluno. Vamos imaginar, para a Lídia. Lídia. É Lívia, professor, com V. Ah, Lídia. Lívia, com V. Ah, Lívia, desculpe. A Lívia, pergunto para a Lívia. Eu vi teu nome mesmo na lista. Pergunto para a Lívia. Lívia, por que será... Em vez de fazer aquela pergunta para você também falar, como eu percebi que você não falou, eu já faço uma pergunta secundária. Por exemplo, Lívia, por que será que o Davi falou o que falou? Olha só, isso você nunca viu, essa metodologia, hein? Por que será que o Davi falou o que falou? Ali vai pensar, professor, não sei, mas deixa eu pensar. Acho que foi por isso, porque ele estuda isso, porque ele faz uma disciplina optativa, porque ele tem um orientador. Ou se você estivesse lá no ensino fundamental, porque o pai dele é caminhoneiro, ele tem muita experiência nisso aí, ele entende de máquina. Você vai... Davi, é por isso mesmo? Claro, professor, olha só. Aspectos que eu não conhecia começam a aparecer e a sala começa a valorizar isso. Então, e o certo e o errado aí, por enquanto, nem apareceram. Aí eu vou para um terceiro aluno, pergunto se ele tem mais alguma ideia. Eu vou para outro, faço tudo. O certo e o errado nem são os principais elementos. Porque o professor não me chama gabarito. Esse não é meu nome. Eu, gabarito. Tá? Não está escrito em mim que eu sou gabarito? Quem disse isso? Quem é gabarito é o Google. Eu não sou. Eu sou professor. Né? Eu estou aqui para valorizar o ser humano que tá em desenvolvimento. Essa é a diferença. Mas não, os professores fazem questão de colocar na sua testa, na sua prática, né, o sinônimo de eu sou o gabarito. Eu sou o certo, eu digo se está certo, eu digo se está errado. Não é assim que dá aula. Não é assim que dá aula. Não é assim que a gente valoriza o ser humano. Então, gente, se eu conseguir encerrar minha jornada nessa terra, passando essas ideias, já vou ficar muito feliz, viu? Muito feliz. Para ter um novo professor, para que nenhum aluno seja excluído. Esse é o sonho. Nenhum aluno pode ser excluído. Pelo menos não na escola, a partir da escola. Né? Não a partir da escola. E eu acho até que algumas empresas, né, já trazem no seio, né, da sua visão, dos seus valores, essa prática, né? Tempo que eu estudava empresas, estudava mundo do trabalho, quando fazia mestrado, algumas empresas já faziam isso há 20 anos, cursos para empregados que eram demitidos. Eram demitidos, mas a empresa oferecia cursos de formação. Olha que bacana isso. Né? A empresa com um espírito de responsabilidade por aquelas pessoas, pelo sucesso daquelas pessoas, pela sobrevida econômica, social daquelas pessoas. Isso que é bacana, né? Que a escola possa se espelhar nessa ideia de jamais excluir uma pessoa. Jamais.
excluir. E eu colocaria mais, né? Jamais desistir de uma pessoa. Então, o que fazer para ela se desenvolver? Não é o que fazer para ela ser aprovada. Está errado isso também. É o que fazer para ela se desenvolver. Para ela seguir adiante sem estar rotulada de cabeça baixa, com o sentimento de eu sou menos, de que eu não consigo, que eu não posso aprender. Isso que não pode acontecer. Quer compartilhar a tua história aí? Quer compartilhar a tua história para a gente? Ou não, deixar para outro dia? Outro dia, tá. É que eu tenho algumas histórias pessoais aqui muito próximas a isso que eu estou falando, que também me deixam um pouco indignado. Não, mas deixa para outro dia. Deixa para você falar. Estamos aqui já nos minutos finais. Não quero trazer tristeza para vocês, tá? Eu quero trazer alegria e esperança. Eu sou como o Lula. Eu trago alegria e esperança. Alegria e esperança. Quero plantar isso. Se quiserem colocar tempero de criticidade, é bem-vindo. É bem-vindo, sim. Bom, eu parabenizei o Davi, parabenizei o Jonathan. E vamos ouvir pelo menos mais um relato hoje? Dá tempo. Atualizador de cumprimentos. Versão atual 21. Atualizar como fechar desconhecido. Felicidade de ser professor dia 13 6 virtudes e 27 9. Felicidade de ser professor dia 13 geografia 21. Aí come 4 onde foge. Geografia 21. Aí come 6 de 9. Desktop aí come entrada bonila. Professor. Vamos lá. Só um comentário. José. Seguinte, como é a primeira vez que nós estamos entregando aí, professor, na sua disciplina, né, os trabalhos? Sim. Claro que seria trabalhoso, mas nos ajudaria para os próximos trabalhos algum comentário, o seu comentário sobre a forma de apresentar, digamos assim, as colocações, pode às vezes se alongar um pouco demais, etc. Nos ajudaria para próximos trabalhos. Ou seja, um comentário assim, digamos, direcionar o seu foco para tal, ou alguma coisa assim. Tá. Nesse caso, poderíamos até enviar num Word e seria mais fácil de fazer comentários. Não sei, é a sua opinião. Você diz assim, para que vocês dirijam mais as suas falas, e eu também, isso? Direcione mais para a forma correta, claro, o senhor é professor e tem a noção do verdadeiro objetivo da disciplina, né? Tá. Então, vamos, assim, eu queria que o texto que vocês enviaram, vocês não precisam apresentar na íntegra. Na aula passada até eu já havia dito. Vocês podem escolher alguns... professor, eu vou escolher aqui 2 trechos que eu acho que são significativos no plano pessoal, que é um partilhar importante, e também pode servir de guia para muitas pessoas que estejam passando por dificuldades semelhantes, assim. Claro que cada um escolhe algumas coisas, tá? Então, gostaria que você escolhesse 2 critérios para selecionar alguns trechos dos textos. Por exemplo, do filme. Não precisa você relatar o filme inteiro. Basta você relatar algumas cenas do filme que você assistir, 2, 3, 4 cenas, e comentar isso, e por quê? Por que você está comentando isso? Ok? Sim. Por exemplo, quando eu comento o filme Mr. Holland, o Adorável Professor, eu até pediria, se alguém quiser assistir esse também, como encomenda, ok. Mas que até vocês não apresentassem, porque eu gostaria de apresentar esse, tá? Mas se alguém quiser assistir esse também, ok. Mr. Holland, o Adorável Professor. Eu indiquei 2 para vocês, né? Sociedade de Poetas Mortos e esse filme aí. Só que são 2 específicos de professor. Vocês podem escolher qualquer filme. Qualquer filme, divertidamente, que trabalha emoções, até filme histórico. Qualquer filme, certo? Qualquer filme. Daí escolham 2 ou 3 ou 4 cenas e tragam algumas temáticas, assim, que vocês acham que pode ser importante para a formação humana, tá? Então, em relação à próxima aula, em relação aos filmes, como a gente vai, na próxima aula, pegar um trechinho de Felicidade, a metade, mais um trecho de filme,
possivelmente a gente não vai esgotar o tema filme na próxima aula, né? Então, não sei se... Tá. Outra coisa... Sim. Sim. Não, só a questão que eu conheço, se o senhor teria tempo, ou vai ter tempo para fazer comentários, aí eu acredito que não, né? Nos trabalhos de vocês? Sim. Eu fiz alguns dos que eu respondi, eu fiz alguns. Fiz alguns, sim. E quando encontrar o seu, se eu não responder até segunda-feira, envia de novo. Né? Outra coisa. Eu gostaria que nas minhas falas, eu acho que cada um fez suas anotações, que vocês partilhassem aí e que 2 pessoas se incumbissem de fazer isso na forma de texto. Será que eu posso pedir... Vamos lá. Posso pedir hoje essa tarefinha até aqui. Nas próximas aulas, e na próxima aula a gente pode mudar a dupla. Para o Bruno e para o Davi. Pode ser, Davi? Colocar na forma de texto, vocês recebem os comentários dos colegas e põem isso num texto. Colocar o chat em texto e disponibilizar para os alunos? Pede para os colegas enviarem o que já escreveu, das anotações da aula até aqui, da aula passada e essa. E aí você põe isso na forma de um texto. Não se preocupe com erro, com sequência. Eu acho que cada um anotou algumas coisas que eu falei. Quando eu estou fazendo aula presencial, eu vou pondo no Data Show, sabe? Como aqui eu não estou com o Data Show aberto, até posso programar isso na próxima para que vocês enxerguem. Ah, claro, eu podia ter posto o celular na frente do computador, né? E vocês olharem. Pode fazer o seguinte, então, vou pedir para todo mundo já, pode ir mandando no chat tudo que anotou e tal, vou fazer um arquivo e mando pro Ricardo para ele compartilhar com todo mundo daí. Isso, envia para o Ricardo que ele corrige. Só ele não estava na aula passada, mas ele pega o que vocês enviarem. Combinado? Combinado. Na próxima aula eu já peço para que ele receba de vocês também e organize. A gente faça um portfólio aí das minhas falas, das falas de vocês. E ainda estou esperando sugestões do que a gente pode fazer com esses belos textos de vocês, para não ficar só para mim. Eu gostaria que vocês pensassem em alguma obra artística ou num mega vídeo aí que vocês façam, que eu acho que ficaria muito legal, assim, cada um expondo. Eu já conheço alguns vídeos assim na internet, tá? Eu vou até indicar aqui a fonte. Como é que é o nome? Eu até indiquei para os meus alunos no semestre passado. É um filme que tem várias falas de vários personagens importantes do Brasil. Mas o título é um nome bem simples, eu sempre esqueço o título desse vídeo. Um vídeo de 1h30. Cada um vai contando... Tem um deles que é o sentido da vida. Tem um outro que é sobre sobre ser líder. E, se não me engano, tem um outro que é sobre ser professor. Basicamente com relatos. Assim, mais de 1 hora cada um. Mas eu não consigo lembrar o nome disso. Realmente não consigo. Eu queria perguntar para minhas monitoras do semestre passado, ver se elas têm anotado isso. Eu estava aqui pensando se vocês não poderiam fazer um vídeo assim. Acho que ficaria algo bem diferenciado. Vamos pensando aí o que daria para fazer, até na próxima aula. Ok. Tá. Davi, eu só queria comentar, eu não tenho condições agora de fazer o meu resumo pelo chat, mas eu vou fazer em forma de um e-mail, eu tenho o seu e-mail aqui no chat, e te mando amanhã de manhã, pode ser? Pode ser, Beleza, assim eu posso ver com um pouco mais de calma e para sair de boa qualidade. Obrigado, José. Valeu. Olha, bacana isso. Todos colaborando, isso é bem bacana. Não esqueçam de pensar nessa minha proposta, aí, o que pode sair desses relatos sobre felicidade. Pode sair uma bela obra inédita, vocês aí. Tá. Vocês se tornarem protagonistas para muitos professores. Tá. Então, quem que vai fazer esse encerramento de hoje? Vocês aguentam mais um pouquinho, mais 10 minutos? Pode ser, gente? Ou preferem encerrar?
Vocês que decidem. Mais uma. Mais uma. Ótimo. Até porque aproveitar o nosso entusiasmo, né? Já que estamos aqui. Vamos lá. Quem seria? Ocupado. Docentes, no convite. 6 virtudes e 27, 9, 30. Felicidade de ser professor, dia 1305. Quem é, gente? Gente, meu TXT aqui. Docentes, 6 virtudes e 27, 9, 30. Geografia 21, ícone 5 de 9. Deve, felicidade de ser professor, dia 13, deve. Vamos lá, gente. Quem? Felicidade de ser professor, dia 1305. Que voz é essa aí, professor, que aparece? Como? Que voz é essa que aparece? É a voz do meu computador. Ah. Ele tem várias vozes aqui, né? Ah, sim. Só que é o seguinte, o TXT está aberto, mas ele não está lendo para mim o que eu escrevi. Eu estava anotando enquanto falava. Vocês... Geografia 21, 6 minutos, 7, 9, 30. Som de foge pro 11, como desktop, entrada, mozilla, Geografia 21, ícone 9 de felicidade de ser professor, dia 1305. TXT, felicidade de ser professor, dia 1305. TXT, bloco. Mas, para hoje, não sei se trava. Dou um Ctrl S, sair, Geografia 21, sair, vou abrir outro. Aqui converter e basta. Documento do Microsoft. Tá. Geografia Vamos lá, felicidade 2. Pronto. Vamos lá, gente. Quem começa, então? Felicidade 2, dia 13. 13/05. Modo de exibição. Vou pôr outra voz aqui, melhorzinha para vocês. Selecionado. Pilares da felicidade T. MR1. Vamos lá, gente. Quem vai falar? F, L, grupo expandido. Gustavo Plains, atividade 1, M, R, grupo F, L, grupo expandido. Felicidade 2, 3. Quem vai falar? L, 4, felicidade 2, 3, 0, 5, do, felicidade de ser professor de, felicidade 2, 3, 0, 5, do. Se ninguém se manifestar, a gente para. Meu Deus. Tá com algum problema no TXT. Não abriu nem o outro. Geografia 21, ícone 2 de 9. Geografia 20, felicidade 2, 13, 0, 5, do, Xgold indisponível. Microsoft Word diálogo. Microsoft Word janela. Salvar botão. Daí, gente. Quem vai ser o próximo? Pode ser você, Bruno? FWD, meus momentos, João Lucas Lopes Silva. Forwardei de mensagem de João Lucas Lopes. 6 virtudes. 7, 9, som de forte. Geografia 21, ícone 4, entrada, mozilla, Thunderbird, ícone desktop, 6 virtudes e 24 forças de caráter. 7, 9, som de forte. Geografia 21, ícone entrada, mozilla, Thunderbird. Docentes, um convite especial para você. Projeto Comiga. Escrever, sem assunto. Professor Paulo, o conceito para compreender. Assunto, edição, possui autocompletar, corpo da mensagem, frame, corpo da... Bom, se ninguém se manifesta, deixamos para a próxima aula, então. Ô Guilherme. Guilherme Proença, está na aula ainda? O Guilherme sou eu. Pode ser, Guilherme? Pode ser, então, já que o senhor pediu. Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, o meu eu fiz mais ou menos os... Desculpa a escrita, porque eu achei que não ficou tão boa, mas... eu contei mais ou menos um relato de 2017. Imagino que o acontecimento que me trouxe mais felicidade até hoje foi ter entrado na universidade. Quando estava no ensino médio, eu pretendia cursar geologia, um curso que era muito concorrido na época e continua sendo igual nos dias atuais. Prestei vestibular 5 vezes e nunca consegui passar. Na minha quarta e quinta tentativa, já estava meio desanimado com a ideia de cursar geologia. E no meu 6º ano, quando fui prestar vestibular novamente, resolvi prestar para geografia. Pois o curso abrangia as áreas que mais me chamavam a atenção em geologia, diferente dos anos anteriores. Diferente dos anos anteriores, não fiz nenhum curso preparatório para o vestibular, pois não acreditava que iria conseguir passar e estava trabalhando na época. Chegando no dia do anúncio dos aprovados, meu nome não estava na lista como eu imaginava. Admito que não fiquei muito triste, porque, como disse anteriormente, eu não tinha me preparado direito naquele ano. E já estava nos meus planos de matricular em um curso preparatório, caso não obtivesse êxito na aprovação. Quando chegou a época das matrículas, eu acabei tendo uma grande surpresa. O meu nome estava na lista da primeira chamada complementar.
Aquilo acabou me animando, mesmo sabendo que a chance seria ainda menor de conseguir entrar, devido ao meu nome estar em terceiro lugar e sobrando apenas uma vaga. Como imaginado, eu não consegui a vaga, pois o primeiro colocado estava presente e ali imaginava que minhas chances de conseguir ingressar na faculdade naquele ano estavam esgotadas. Estariam de fato se não houvesse outra chamada complementar em que meu nome estava listado, só que dessa vez em segundo lugar. Como na primeira chamada a pessoa que estava na minha frente não compareceu, eu estava um pouco mais confiante de que dessa vez eu conseguiria. Chegando no local de matrícula, a pessoa realmente não estava, como eu imaginava, e consequentemente consegui a vaga. Quando terminei a matrícula, fui de encontro com meu pai que havia me acompanhado, desabei de tanto chorar. Foi um misto de felicidade, sem contar que parecia que havia tirado um peso das minhas costas, pois estava tentando entrar na UFPR já fazia 6 anos e finalmente consegui alcançar esse primeiro grande objetivo que lutava há anos para alcançar. E aí seria isso. Daí tem outra parte também, da parte da escola, mas eu acho que essa é a parte mais importante que eu coloquei no meu texto. Qual a palavra? Eu notei 2 frases chaves aqui da tua fala. Belo depoimento. Notei 2. Você arriscaria? O que foi que eu anotei aqui? Não, você arriscaria dizer o que foi que eu anotei aqui? Faço ideia. Alguém arrisca? O que você teria anotado? Vamos lá. Os colegas que ouviram. O que você anotaria da fala? Se fosse anotar. A persistência em buscar o objetivo que ele pretendia. Maravilhoso. Vou anotar aqui. A palavra persistência. Eu anotei, mas não tinha anotado a palavra persistência. Persistência. Objetivo. Muito bem. Mais alguém? Gostei, José. Vou comentar depois. Então, essa referência ao pai também eu entendo como uma visão positiva, né? No sentido de compartilhar aí, no caso, um bom momento, né? De alegria. Compartilhamento com o pai, nesse momento, de alta relevância. Excelente, José. Mais alguém? Bom, nesse caso, obrigado, Guilherme, parabéns, obrigado, José. Exatamente as 2 anotações. A Alessia foi além, porque eu não tinha anotado a palavra persistência. Gente, o que difere uma pessoa de respeito de uma pessoa que não se respeita? O que difere, hein? 2 características que estão na tua fala, viu, Guilherme? Uma pessoa que se respeita e uma pessoa que não se respeita. Porque também, quem não se respeita, ela também não ama, sabe? Quem não se respeita, vou anotar aqui, a chave, não se respeita ainda, tá? Não aprendeu a amar. Eu tinha anotado uma outra aqui, é que cada uma é muito longa para explorar, eu teria aqui 15 minutos para explorar cada uma. Eu tenho um tempo. Que horas são, gente? Por favor. 9:09. Nossa, já passou um pouquinho. Suporte. Aguenta aí que você vai trazer ainda mais felicidade para o teu coração. 3 minutinhos para eu explorar esse fechamento aqui. Eu quero que você durma sentindo enriquecido, enriquecida por ter tomado 2 horas do seu time para compartilhar aqui, dizer, puxa, valeu a pena. Eu quero que você tenha esse sentimento, mais por esse comentário aqui. Gente, nós crescemos de verdade quando nós reconhecemos o bem maior que recebemos. E foi teu caso, Guilherme. Você está honrando aquele que te deu a vida, o tempo, né? Eu não quero falar só em sacrifício, no sentido de peso, né, por ter feito isso. Não, quem te deu o amor. De fato, deu amor. A gente tem que falar isso, né? Sem nenhum medo, deu amor. Nossos pais nos ensinaram
nossos pais nos tornaram humanos porque, não apenas porque nos ensinaram o dom, a capacidade da linguagem, né, da comunicação e, consequentemente, a capacidade de pensar. Não é só isso. Mas, claro que esse é um dado fundamental. É um pilar que nos sustenta, é a linguagem, a comunicação e, por consequência, o pensamento e o conhecimento. Mas o segundo pilar que nos tornou humanos, eu sempre costumo começar minhas aulas, né? Me desculpem os biólogos, esqueceram essa lição, né? Só ensinaram para a gente que a gente se tornou humano por conta de um zigoto, da divisão dos gametas. Desculpe os biólogos, que eu já dei tanta aula para biologia, mas chama a atenção deles. Por favor, não esqueçam essa outra lição que vocês não nos ensinam. Que nós nos tornamos humanos quando aprendemos a trocar. E aí não trocamos só o nome das coisas, não. O que é isso? É um copo, é uma xícara, a colher. Não é só o nome das coisas, não é só a palavra, que é o primeiro pilar fundamental que nos diferenciou do biológico, mas é o segundo, que é a capacidade de amar, porque fomos amados e com isso desenvolvemos afetos. Né? Hoje eu vi uma live de um cara um pouco estúpido aí na internet, nossa, fazendo uma explicação boa da parte de linguagem, mas péssima na parte de afeto. Falei, meu Deus, um médico falando assim, passa em conceitos muito equivocados do que é afeto. Mas não vou citar o nome, tá, gente? Muito equivocados. E um cara um pouco esdrúxulo, assim. Então, nós somos constituídos desses dois pilares. A capacidade de dominar a linguagem, de simbolizar, né? Porque a palavra não serve só para dar nome às coisas, né? Mas ela cria em nós imagens, ela cria em nós uma sensação. Então, olha quantas funções da linguagem, e além disso, nos conecta com outras pessoas, e além disso, cria em nós memórias também, né? Porque uma história que eu ouço, uma história ouvida, é uma história sentida. Uma relação criada entre pai e filho, entre namorado e namorada, marido e mulher, uma relação é constituída de palavras, mas também é constituída de sentimento. Mas voltando ao tópico, Guilherme, nós temos de aprender, sim, e desenvolver, sim, a capacidade de honrar o professor que nos deu a aula, honrar o pai que nos deu a vida, a mãe que nos deu a vida, e nos deu também a capacidade de amar e de respeitar. Fundamental, esses dois pilares que eu estou enfatizando. Muito importante. E por último, você falou na persistência, o José falou. Persistência. Isso difere a criança, o menino do adulto, a menina da mulher, né? A persistência. A menina se torna mulher quando persiste, o menino se torna homem quando persiste, e não é diante de uma perda que se põe a se achar o pior dos humanos, não. Ele até vai dizer assim, não, pai, eu fiz o meu melhor, mas as outras pessoas também tinham o mesmo direito que eu. As outras pessoas também estudaram, então não há problema nenhum. E o bom pai vai ser aquele, filho, eu sei que você fez o teu melhor, não tem problema nenhum. Não vai colocar nenhum tipo de culpa, de peso. Não, filho, fica tranquilo. Eu sei a pessoa que você é. Eu sei quem eu estou criando. Teu lugar já está chegando, aliás, já chegou. Você já tem um lugar aqui na família. Então, basta agora lugares em outros lugares. Lugares em outros lugares. Olha que bela poesia. Que bela poesia no seio da geografia, onde eu estou. E digo amém por isso, porque vocês estão me acolhendo aqui. Gente, eu acho que muito mais belo que a minha fala, muito mais bela que a minha fala é a fala do Guilherme, é o texto do Guilherme, que ele pegou só um trechinho para comentar com vocês, e a gente comentou aqui. Parabéns, Guilherme, parabéns aos que deram atenção, para todos que se comunicaram aqui, o Davi, o Jonathan, e na próxima aula vocês façam aí uma sequência para a gente rapidinho começar, e até às 8 a gente conclui essa primeira tarefa. Tá bom, gente? Muito obrigado
pela partilha dessas 2 hours time aí no final do dia. Acho que esse é um bom jantar, né? Espero que alguém tenha jantado durante a aula aí. Professor, então, desculpe, só revisando, para a próxima quinta-feira seria a resenha do filme? Exatamente. Okay. Um comentário bem breve, igual vocês fizeram aí. Envia também um Word, essa tarefa 2, né? Sim. Combinado? Combinado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Durmam bem, durmam bem. Um beijo nos pais de vocês. Boa noite. Valeu. Tchau. Vamos ver como é que eu faço para fechar aqui.